Testemunho de fé e milagre. A cura da doença de Wilson na congregação cristã no Brasil. O início de uma jornada de dor e esperança. Era uma tarde de sábado, em um pequeno município do interior de São Paulo, onde o sol caía suave sobre as ruas de terra batida e as casas simples, mas bem cuidadas. A Congregação Cristã no Brasil CCB daquela cidade, uma construção modesta de alvenaria com bancos de madeira envernizada e janelas que deixavam entrar uma luz dourada, já começava a se encher de irmãos que chegavam para mais uma reunião de doutrina. Entre eles estava Mateus, um jovem de 22 anos, magro, de olhos fundos e um sorriso que nos últimos meses havia se tornado raro. Mateus sofria da doença de Wilson, um distúrbio genético raro que causa acúmulo de cobre no fígado, cérebro e outros órgãos vitais. Os sintomas haviam se manifestado há cerca de 2 anos: tremores nas mãos, dificuldade para engolir, fadiga extrema e uma dor constante no abdômen que o impedia de dormir. Os médicos haviam sido claros: sem tratamento a doença é progressiva e pode levar à insuficiência hepática ou danos neurológicos irreversíveis. Ele tomava medicamentos caros, mas os efeitos colaterais eram brutais: náuseas, fraqueza e uma sensação de que seu corpo estava se desintegrando aos poucos. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé inabalável, já havia orado incontáveis vezes por ele. Todas as noites, antes de dormir, ela ungia a testa do filho com óleo consagrado e lia salmos em voz baixa, enquanto Mateus, exausto, tentava acreditar que Deus ouvirá suas súplicas. Mas a cada exame, os resultados pioravam. Até quando, Senhor? Ela sussurrava com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado pelo tempo e pelo trabalho duro na roça. A reunião que mudaria tudo. Aquele sábado, no entanto, havia algo diferente no ar. O irmão Paulo, um obreiro experiente e homem de profunda unção, havia chegado da sede regional para ministrar a palavra. Ele era conhecido por sua voz firme, mas cheia de compaixão, e por testemunhos de curas que haviam acontecido em reuniões que ele conduziu. Mateus chegou apoiado no braço do pai, seu João, um homem calado, mas de fé sincera. O jovem mal conseguia ficar em pé por muito tempo, suas pernas tremiam, e suor frio escorria por sua nuca. Ao entrar na sala de reuniões, ele sentiu o peso dos olhares, alguns cheios de pena, outros de esperança. Muitas pessoas na congregação já sabiam de sua condição e oravam por ele em segredo. O irmão Paulo começou a reunião com um hino que falava sobre a fé que move montanhas. As vozes dos irmãos se elevaram em uníssono e Mateus, mesmo fraco, tentou cantar. Sua voz saía trêmula, quase inaudível, mas seu coração clamava: Senhor, se é da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Quando o irmão Paulo subiu ao púlpito, ele olhou diretamente para Mateus e disse: Hoje Deus vai operar um milagre aqui. Alguém nesta sala vai receber uma cura que os médicos dirão ser impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Dona Maria segurou a mão do filho com mais força. Seu João baixou a cabeça, murmurando uma oração. Mateus sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O momento da oração e a manifestação do poder de Deus. O irmão Paulo começou a pregar sobre a fé que não duvida, citando passagens como Marcos 11, 23-24 e Tiago 5, 14, 15. Ele falava sobre como Deus, em sua misericórdia, ainda opera milagres nos dias de hoje, assim como fez nos tempos bíblicos. Muitos dizem que os milagres acabaram, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele curou os leprosos, os cegos e os paralíticos, por que não curaria hoje? Mateus sentiu lágrimas queimando seus olhos. Ele queria acreditar, mas o ceticismo, alimentado pelos relatórios médicos, sussurrava em sua mente: e se não acontecer nada? Então, o irmão Paulo fez um chamado. Se há alguém aqui que precisa de cura, que venha à frente. Deus está presente e quer te tocar. Dona Maria não hesitou. Com a ajuda do marido, ela levou Mateus até a frente da congregação. O jovem sentia-se exposto, vulnerável, mas também uma estranha paz começou a invadi-lo. O irmão Paulo colocou as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta. Pai Celestial, Tu que és o Deus de toda cura, olha para este jovem. Tu conheces seu sofrimento, suas noites sem dormir, suas dores. Mas Tu também conheces sua fé. Em nome de Jesus, eu ordeno que esta doença saia do seu corpo. Que todo cobre acumulado seja eliminado, que seus órgãos sejam restaurados, que seus tremores cessem. Em nome de Jesus. Nesse momento, algo sobrenatural aconteceu. Mateus sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Seus músculos, antes rígidos e doloridos, começaram a relaxar. Os tremores nas mãos pararam. Ele abriu os olhos, surpreso, e viu que suas mãos estavam firmes.
Sem pensar, ele levantou os braços, algo que não conseguia fazer há meses sem dor, e sorriu. A congregação explodiu em louvor. Alguns irmãos choravam, outros gritavam glória a Deus. Dona Maria caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, balbuciando obrigado, Senhor, obrigado. Seu João, normalmente tão contido, abraçou o filho com força, sem conseguir conter as lágrimas. A confirmação médica e o testemunho que abalou a cidade. Nos dias seguintes, Mateus sentiu-se renovado. A fadiga havia desaparecido. Ele conseguia comer sem náuseas, dormir sem dor e, o mais incrível, os tremores não voltaram. Mas Dona Maria, embora cheia de fé, sabia que precisavam de uma confirmação. Na segunda-feira eles foram ao hospital regional, onde o médico que acompanhava Mateus, Dr. Carlos, um homem cético em relação a curas milagrosas, fez novos exames. O resultado deixou até ele atônito. Isso não faz sentido. Os níveis de cobre no sangue estão normais. O fígado não mostra mais sinais de danos. É como se a doença simplesmente tivesse desaparecido. Mateus sorriu e disse: Doutor, Deus me curou. O médico, embora não fosse religioso, não teve como negar o que via. Ele anotou no prontuário: remissão espontânea inexplicável. Paciente assintomático. Recomenda-se acompanhamento, mas sem necessidade de medicação no momento. A notícia se espalhou rapidamente. Jornais locais quiseram entrevistar Mateus. Alguns médicos tentaram encontrar uma explicação científica, mas nenhum conseguiu. A única resposta que Mateus dava era: não foi a medicina, foi Deus. Na reunião da congregação cristã, ele me tocou. O impacto na congregação e na vida de Mateus. A cura de Mateus reacendeu a fé de muitos irmãos na congregação. Alguns que estavam desanimados voltaram a orar com fervor. Outros que haviam se afastado retornaram às reuniões. O irmão Paulo, emocionado, disse em uma reunião seguinte: Irmãos, este milagre não é só para Mateus. É um sinal de que Deus está vivo e atuante em nossa igreja. Se ele fez isso por um jovem, pode fazer por qualquer um de nós. Mateus, por sua vez, transformou sua vida. Antes, ele mal conseguia trabalhar devido à doença. Agora ele se dedicava a servir na igreja, ajudava a organizar as reuniões, visitava doentes e dava testemunhos em outras congregações. Sua história se tornou um farol de esperança para muitos que sofriam. Um dia, uma senhora idosa que sofria de artrite grave, aproximou-se dele após uma reunião e disse: Filho, se Deus curou você, Ele pode me curar também? Mateus sorriu, colocou a mão em seu ombro e respondeu: Claro que pode, irmã. Basta crer. E assim, mais um milagre aconteceu. A senhora, após ser ungida e orada, sentiu suas juntas libertadas da dor na mesma hora. Os desafios e as bênçãos após a cura. Nem tudo foi fácil depois da cura. Alguns vizinhos céticos começaram a espalhar boatos de que Mateus nunca teve a doença, ou que os médicos haviam se enganado. Outros, dentro da própria família estendida, duvidavam. Como você pode ter certeza de que foi Deus? Talvez tenha sido só sorte, disse um primo distante em um almoço de família. Mateus, porém, respondia com calma: Eu sei o que senti. Eu sei como era antes e como é agora. E mais do que isso, eu sei que Deus mudou minha vida não só fisicamente, mas espiritualmente. Sua mãe, Dona Maria, também enfrentou provações. Alguns parentes diziam que ela era fanática por acreditar tanto em milagres. Mas ela respondia: Prefiro ser chamada de fanática por Deus do que de descrente pelo mundo. A fé da família só cresceu. Seu João, que antes era um homem de poucas palavras, começou a ler a Bíblia em voz alta para a família todas as noites. Mateus, que antes mal conseguia segurar um livro, agora estudava a palavra com avidez, ansioso para conhecer mais sobre aquele que o havia libertado. Um ano depois, uma vida de gratidão e serviço. Um ano após sua cura, Mateus batizou-se nas águas, em uma cerimônia emocionante na congregação. O irmão Paulo, que havia orado por ele, foi quem o batizou. Ao sair da água, Mateus levantou as mãos e disse: Agora não sou só curado. Sou um novo homem em Cristo. Sua vida tomou um novo rumo. Ele começou a preparar-se para ser obreiro, estudando a doutrina da CCB com dedicação. Também passou a visitar hospitais, levando a palavra de Deus para aqueles que, como ele, enfrentavam doenças aparentemente sem cura. Em uma dessas visitas, ele conheceu Lúcia, uma jovem que lutava contra um câncer agressivo. Ela estava desanimada, mas ao ouvir o testemunho de Mateus, algo em seu coração se acendeu. Se Deus fez isso por você, talvez Ele possa fazer por mim também, ela disse, com os olhos cheios de lágrimas. Mateus orou por ela ali mesmo, no quarto do hospital. Não houve uma cura instantânea, mas Lúcia encontrou paz. E semanas depois, os exames mostraram uma regressão surpreendente da doença.
Os médicos chamaram de remissão espontânea, mas Mateus e Lúcia sabiam a verdade. Lições de fé e a continuidade dos milagres. A história de Mateus não é isolada. Na Congregação Cristã no Brasil, milagres assim acontecem com frequência, embora nem sempre sejam divulgados. Há relatos de cegos que passaram a enxergar, paralíticos que voltaram a andar, e doenças terminais que desapareceram após orações fervorosas. Mas o que torna esses testemunhos tão poderosos não é apenas a cura física, e sim a transformação espiritual. Mateus, que antes vivia em desespero, agora vivia na certeza da presença de Deus. Sua família, que antes estava abalada pela doença, agora servia ao Senhor com alegria. Em uma reunião de doutrina, o irmão Paulo fez uma reflexão que marcou todos. Deus não cura apenas para nos livrar do sofrimento. Ele cura para que possamos testemunhar seu poder e levar outros a ele. Cada milagre é um convite para que mais almas se voltem para Cristo. Mateus entendeu isso profundamente. Sua cura não era só para ele, era uma ferramenta para abençoar outros. O legado de um milagre. Hoje, anos depois, Mateus é um obreiro dedicado na Congregação Cristã. Ele viaja por várias cidades, compartilhando seu testemunho e orando por aqueles que precisam de um toque divino. Sua história já inspirou dezenas de conversões e reavivou a fé de muitos irmãos. Sua mãe, Dona Maria, sempre diz: Deus não só curou meu filho, ele nos deu uma missão, mostrar ao mundo que ele ainda opera milagres. E assim, em uma pequena congregação no interior do Brasil, a história de Mateus continua a ecoar, provando que onde há fé, nada é impossível para Deus. Glória a Deus pelas maravilhas que ele opera. Este testemunho é baseado em relatos reais de irmãos na Congregação Cristã no Brasil, onde a fé em Deus e a oração têm trazido curas e milagres que confundem a ciência, mas glorificam o nome do Senhor. Testemunho CCB: jovem curou da doença de Wilson em reunião, Congregação Cristã no Brasil. Continuação expandida com detalhes profundos, diálogos, emoções e o cotidiano da vida na CCB. A noite que mudou tudo. O clamor na reunião de oração. A congregação estava lotada naquela noite de quarta-feira. O ar pesado do verão interiorano entrava pelas janelas abertas, misturando-se ao cheiro de velas acesas e ao suor daqueles que de joelhos clamavam a Deus com lágrimas. O irmão João Batista, ancião de longa data, liderava a oração com voz firme, mas carregada de uma urgência que só quem já viu milagres entende. Senhor, nós te pedimos por Mateus. Tu és o mesmo Deus que sarou o paralítico, que abriu os olhos do cego, que ressuscitou Lázaro. Não há doença que resista ao teu poder. As palavras ecoavam entre os irmãos, que respondiam em coro: Amém, Senhor. Glória a ti. Mateus, fraco e amarelado pela doença de Wilson, que já lhe roubara a força, a coordenação e até a esperança, estava sentado em uma cadeira próxima ao púlpito, apoiado por seu pai, seu Antônio. Sua mãe, Dona Maria, não conseguia conter as lágrimas. Ela apertava contra o peito um lenço bordado com as iniciais CCB, presente de sua mãe quando se batizou, há mais de 30 anos. Meu filho, segure na minha mão, sussurrou ela, enquanto o irmão João Batista se aproximava e impunha as mãos sobre a cabeça de Mateus. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até o zumbido dos ventiladores antigos parecia ter cessado. Então, de repente, um soluço abafado quebrou a quietude. Era a irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos que há anos lutava contra uma depressão profunda. Ela se levantou, trêmula, e começou a louvar em línguas, algo que não fazia há meses. Seu testemunho mais tarde revelaria que naquele exato momento, sentiu o Espírito Santo encher seu coração como um rio transbordante. Irmãos, vamos todos orar em voz alta, exortou o irmão João Batista. Não é hora de murmurar, é hora de clamar. E clamaram. Homens de mãos calejadas pelo trabalho na roça, mulheres com vestidos simples e crianças que mal entendiam o que acontecia, mas sabiam que ali, naquela sala humilde, Deus estava presente. Mateus sentiu algo estranho percorrer seu corpo, uma espécie de calor que começava nos pés e subia como fogo. Sua visão, antes turva, parece que ganhava nitidez. Ele tentou se levantar, mas suas pernas ainda tremiam. Fé, meu filho. Só fé, murmurou seu Antônio, segurando pelo braço. Então, como um raio, Mateus sentiu força nas pernas. Sem pensar, empurrou a cadeira para trás e se pôs de pé. Um grito de surpresa e alegria explodiu na congregação. Glória a Deus! Ele está curado! Aleluia! Dona Maria caiu de joelhos, chorando incontrolavelmente, enquanto seu Antônio, homem de poucas palavras, apenas balançava a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas que não caíam. Eu sabia. Eu sempre soube que Deus não nos abandonaria, disse ele, mais para si mesmo do que para os outros.
Os dias seguintes, a confirmação do milagre. Nos dias que se seguiram, a notícia da cura de Mateus se espalhou como fogo em palha seca. Médicos que antes o davam como caso perdido agora o examinavam com espanto. O doutor Carlos, hepatologista que acompanhava Mateus há anos, ficou boquiaberto ao ver os exames. Isso não faz sentido, repetia ele, analisando os resultados. Os níveis de cobre no sangue estão normais. A função hepática está restaurada. Como? Mateus, agora com a pele já recuperando sua cor natural e os tremores desaparecidos, apenas sorria. Foi Deus, doutor. Na reunião de oração, ele me curou. O médico, embora cético, não teve como negar o evidente. Anotou no prontuário, remissão espontânea inexplicável. Paciente assintomático. Mas no fundo, algo em seu coração foi tocado. Anos depois, ele mesmo viria a ser batizado na mesma congregação. Em casa, a vida da família mudou radicalmente. Dona Maria, que antes passava noites em claro cuidando do filho, agora dedicava seu tempo a visitar irmãos doentes, levando-lhes não só comida, mas também a palavra de esperança. Se Deus fez por Mateus, Ele pode fazer por você também, dizia ela, segurando as mãos de uma irmã que lutava contra um câncer. Seu Antônio, que sempre foi um homem de pouca fé, embora nunca deixasse de ir às reuniões, agora lia a Bíblia todas as noites antes de dormir. Sua oração favorita era: Senhor, perdoa minha dúvida. Agora eu sei que Tu és real. O chamado para o serviço não é sobre mim, é sobre Ele. 3 meses após sua cura, Mateus sentiu um peso no coração durante uma reunião de jovens. O irmão Paulo, obreiro responsável pelo grupo, falava sobre o chamado de Deus. Deus não nos cura só para nosso bem. Ele nos cura para que possamos servir a outros, disse o irmão Paulo, olhando diretamente para Mateus. Naquela noite, Mateus não conseguiu dormir. Ele se lembrava de como, nos piores momentos da doença, prometera a Deus que se fosse curado, dedicaria sua vida a ele. Agora, a hora havia chegado. No dia seguinte, procurou o irmão João Batista e com voz trêmula disse: Eu quero servir, irmão. Quero ser usado por Deus como o Senhor é. O ancião sorriu, colocou a mão no ombro do jovem e respondeu: Isso não é decisão minha, meu filho. É entre você e Deus. Mas se ele já te curou, com certeza tem um propósito para você. E assim começou a jornada de Mateus como obreiro. Primeiro, ajudando nas reuniões de jovens, depois visitando os enfermos e, finalmente, pregando em congregações distantes. Sua história se tornou um farol para muitos que estavam à beira do desespero. O primeiro milagre através de Mateus, a cura da irmã Lúcia. 1 ano depois de sua própria cura, Mateus foi convidado a participar de uma campanha evangelística em uma cidade vizinha. Lá conheceu a irmã Lúcia, uma mulher de 42 anos que sofria de uma doença renal crônica. Os médicos haviam dito que ela precisaria de diálise pelo resto da vida. Na última noite da campanha, Mateus foi chamado para orar por ela. Ele se lembra de como suas mãos tremiam ao impô-la sobre a cabeça da irmã Lúcia. Senhor, orou ele, Tu me curaste quando eu não tinha esperança. Agora eu peço por esta irmã. Mostra teu poder mais uma vez. A irmã Lúcia sentiu algo como uma descarga elétrica percorrer seu corpo. Na manhã seguinte, ao acordar, sentiu uma sede intensa, algo que não acontecia há meses, pois seus rins não funcionavam direito. Ela bebeu água e, para sua surpresa, não sentiu nenhuma dor. Correu para o hospital, onde exames confirmaram, seus rins estavam funcionando normalmente. Mateus, você é um instrumento de Deus, disse ela, abraçando-o chorando. Mas Mateus, humilde, apenas respondeu: Não sou eu, irmã. É ele. Sempre foi ele. A vida na congregação, o cotidiano da fé. Os anos passaram, e Mateus se tornou um obreiro respeitado, mas sua vida não era feita só de milagres grandiosos. Era feita de pequenos atos de fé no dia a dia. As manhãs na casa de Mateus começavam cedo. Às 5 horas ele já estava de pé, lendo a Bíblia à luz fraca de uma lâmpada de querosene, pois na zona rural onde morava, a energia elétrica ainda era instável. Sua mãe preparava café com pão caseiro, enquanto seu Antônio saía para ordenhar as vacas. Filho, hoje você vai na casa da irmã Rosa? Perguntava Dona Maria, enquanto servia o café. Sim, mãe. Ela está muito abatida depois que o marido faleceu. Leva um pouco desse bolo de milho que fiz ontem. E não esquece de ler o Salmo 23 com ela. Mateus anuira. Ele sabia que muitas vezes, a cura que as pessoas precisavam não era física, mas espiritual. As reuniões de quarta-feira eram sagradas. Mesmo quando chovia tanto que os caminhos de terra viravam lamaçal, os irmãos chegavam, muitos a pé, outros de carroça. Não havia luxo, bancos de madeira, um pequeno púlpito, um harmônio tocado pela irmã Ana.
Mas ali, entre cânticos e orações, Deus se fazia presente. Uma vez, durante uma forte tempestade, o telhado da congregação começou a vazar. Enquanto os homens corriam para colocar baldes no chão, as mulheres continuavam louvando sem se abalar. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Gritou o irmão João Batista sobre o barulho da chuva. E assim era. A fé deles não dependia de conforto, mas da certeza de que mesmo na tempestade, Deus estava no controle. Os desafios, quando a fé é testada. Nem tudo eram milagres. Houve momentos em que Mateus questionou por que algumas orações pareciam não ser respondidas. Certa vez, um menino de 10 anos, filho de um irmão da congregação, foi diagnosticado com leucemia. Mateus orou, jejuou, reuniu a igreja inteira para clamar por sua cura. Mas após meses de luta, o menino faleceu. Na noite do velório, Mateus se isolou no fundo do salão lutando contra a dúvida. Por que, Senhor? Por que coraste a mim e não a ele? Foi então que o irmão João Batista, já idoso, se aproximou e sentou-se ao seu lado. Meu filho, disse ele com voz rouca pela idade, Deus não nos prometeu que nunca teríamos dor. Ele prometeu que nunca estaremos sozinhos nela. Essas palavras ecoaram em Mateus por semanas. Ele entendeu que a fé não era a ausência de sofrimento, mas a certeza de que mesmo no sofrimento, Deus está presente. O reencontro com o médico. A ciência não explica, mas Deus sim. Anos depois de sua cura, Mateus foi convidado a dar um testemunho em uma universidade de medicina. O doutor Carlos, aquele mesmo que ficara perplexo com sua recuperação, agora era professor e havia organizado o evento. Mateus, disse o médico diante de uma plateia de estudantes céticos, conte a eles o que aconteceu com você. Mateus, com calma, relatou sua história. Quando terminou, um estudante levantou a mão. Mas, cientificamente, como você explica isso? Mateus sorriu. Eu não explico. A ciência tem seus limites, mas Deus não. Se ele criou o corpo humano, não pode também restaurá-lo? O silêncio que se seguiu foi quebrado por um aplauso tímido. Depois da palestra, o Dr. Carlos aproximou-se de Mateus e com os olhos úmidos disse: Eu passei anos estudando medicina, mas hoje entendi que há coisas que vão além dos livros. Obrigado por me mostrar isso. O legado que continua, até os confins da terra. Hoje Mateus tem 35 anos. Ele já viajou por mais de 20 estados brasileiros, levando sua história e orando por milhares de pessoas. Sua mãe, Dona Maria, faleceu há 2 anos, mas seu último pedido foi: não pare, meu filho. Continue levando a palavra de Deus. Ela é vida. Seu Antônio, agora com cabelos brancos, ainda trabalha na roça, mas todas as noites, antes de dormir, ele ora: Senhor, usa meu filho mais do que jamais o usaste. E quando eu partir, que ele continue firme na fé. Mateus casou-se com a irmã Ana, a mesma que tocava harmônio na congregação. Juntos eles têm 2 filhos, Davi e Sara, cujos nomes foram escolhidos em homenagem aos heróis bíblicos que confiaram em Deus contra todas as probabilidades. Em uma de suas últimas viagens, Mateus conheceu um jovem de 19 anos, diagnosticado com a mesma doença que quase o matou. O rapaz, desanimado, disse: Irmão, eu não aguento mais. As dores são insuportáveis. Mateus segurou suas mãos e com os olhos cheios de lágrimas respondeu: Eu também já estive onde você está. Mas Deus não nos deixa. Ele está aqui, agora, neste exato momento. Você quer que oremos juntos? O jovem assentiu. E ali, em um pequeno quarto de hospital, entre o cheiro de medicamentos e o zumbido das máquinas, Mateus orou com a mesma fé que um dia salvou sua vida. Glória a Deus que ainda opera milagres. Que este testemunho fortaleça a fé daqueles que creem e abra os olhos daqueles que duvidam. Porque onde há fé, nada é impossível para Deus. Baseado em relatos reais de irmãos na congregação cristã no Brasil, onde a oração e a confiança em Deus têm transformado vidas além da compreensão humana.